Eu vou falar com o Rabino Dudu Levinzon agora, que chega ao vivo aqui. Rabino, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Você deve estar acompanhando também agora há pouco, né, a minha conversa aí. A gente falou bastante desse Shabat. Eu gostaria que você contasse, né, para as pessoas que nos acompanham, qual que é a importância desse dia para essa população, exatamente porque no sábado anterior, quando houve a invasão e aquele dia pavoroso, completamente violento, as pessoas também estavam cumprindo essa tradição religiosa que é tão importante. Então, você conseguiria contextualizar o que aconteceu exatamente para essa religião, para essas pessoas, num dia que é tão relevante para elas? Muito bem-vindo. Ótima pergunta, obrigado, boa tarde a todos. Realmente, o Shabat, existe uma frase de um dos grandes rabinos do judaísmo, o rabino Jonathan Sacks, da Inglaterra. Ele falava assim: mais do que os judeus guardaram o Shabat guardou o povo judeu. E eu vou explicar para vocês. Esse dia do sábado, ele não é apenas um dia sagrado pelo judaísmo, como a Bíblia conta, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, mas virou um dia da família, virou um dia da reunião, virou um dia, obviamente, do descanso, mas eu morei agora, né, falei em outras entrevistas aqui na Jovem Pan, que eu acabei de passar agora 6 meses morando justamente em Tel Aviv. Eu diria que é a cidade menos religiosa de Israel, né? Todo mundo sabe que Tel Aviv é a cidade mais moderna dentro de Israel. Sim. E você tem lá, né, a maior pluralidade de todas. Mesmo em Tel Aviv, onde eu morei agora os últimos 6 meses, eu notei que o dia do sábado, o dia do Shabat, ele é um dia completamente diferente de todos os outros dias da semana. Quer dizer, tanto famílias que são mais ortodoxas ou mais religiosas, quanto famílias que praticamente não são religiosas e não são ortodoxas, elas de alguma forma comemoram o Shabat. Porque é um dia que todo mundo janta juntos na sexta-noite, passa um dia juntos no sábado. Então, o fato da invasão, né, do Hamas na semana passada ter sido feita justamente no Shabat, e calhou na semana passada que era Shabat, junto com outro feriado judaico, né? Era uma festa mais alegre do judaísmo, que a gente dança com a Torá, né? É uma festa que homens, mulheres e crianças vão na sinagoga para dançar com o rolo da Torá, né? Que é feito de pergaminho e tinta, que é uma tradição milenar. E nesse dia, às 6 horas da manhã, praticamente, lá em Israel, eles invadiram e fizeram esse ataque. Então, o Shabat, ele é, por essência, já há 3.000 anos, o dia que o judeu ele fica mais conectado, tanto com a família quanto com Deus. E, Rabino, teve uma questão muito interessante que eu percebi ao longo das últimas entrevistas que eu fiz nesses 9 dias, que as pessoas, aquelas que permanecem no país, e eu questionei para todas elas, você em algum momento pensou em sair? E elas falam que não. E elas trazem a religião de uma maneira muito intensa quando dizem esse não, de que não pretendem sair de Israel, que não querem deixar Israel, que quem está saindo de Israel são os turistas ou outras pessoas que não vivam ali. De que forma que a religião faz ou cria essa conexão tão forte das pessoas com o território que elas ocupam, com o lugar que elas estão, mesmo diante de tamanho perigo e violência aos quais elas poderiam estar expostas, permanecendo ali? Excelente pergunta também. Existe uma frase da Torá, da Bíblia, né, do Velho Testamento, que fala assim, vou falar em hebraico e vou traduzir para o português, porque vai ajudar a você entender a tua pergunta. Einei Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana. Diz a Torá, os olhos do Criador estão sobre a terra de Israel, sobre a Terra Santa, do início até o final do ano, ou seja, sempre. Quando aconteceram as outras guerras de Israel, né, principalmente a guerra dos 6 dias, em 67, a guerra do Yom Kippur, há 50 anos atrás, em 73, o maior líder do povo de Israel, da nossa geração, não sei se você já ouviu falar, Rebbe de Lubavitch, ele morava em Nova York. Muitas pessoas foram se aconselhar se deveriam ou não sair de Israel no momento de guerra, no momento de perigo. Inclusive na guerra do Iraque, né, do Iraque com o Kuwait, que aconteceu muito depois, e estavam também jogando muitos mísseis na Terra Santa, perguntaram isso. E o Rebbe sempre falou, não sai.
de Israel, porque não existe nenhum lugar tão seguro quanto a Terra Santa. Naquele caso, né, no caso da última guerra do Iraque com Kuwait, aquela guerra do Golfo, né, para quem se lembra, caíram centenas de mísseis em Israel e não morreu nenhuma pessoa. Realmente aconteceram assim situações milagrosas. Uhum. Mas eu acho que no cenário atual, né, eu vi muita gente daqui do Brasil, amigos meus, que foram soldados no exército de Israel, e eles estão voltando para lutar na guerra. Sim. E assim aconteceu nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Então, a notícia que se chega é assim: nunca se viu em nenhum lugar do mundo, numa situação de guerra, que tem mais gente indo para Israel do que saindo de Israel. Isso é um fato. Tem mais judeus nesse momento. Eu não sou soldado, infelizmente, porque senão estaria lá agora lutando também. Eu não sou israelense, eu sou brasileiro. Eu morei 6 meses agora em Israel por outros motivos, né? Eu não fiz aliar, né? Eu não fui morar em Israel. Eu simplesmente passei 6 meses lá. E por acaso acabei voltando para as festas judaicas aqui pro Brasil antes de começar a guerra. Mas todas as pessoas que eu conheço, que de alguma forma eles foram Hayalim, eles foram soldados do exército, o sentimento imediato foi: preciso voltar agora para Israel. Até eu que sou brasileiro, né, sou judeu brasileiro, no momento que começou a guerra, minha família não entendeu nada, mas o meu sentimento foi: eu queria estar lá. É inexplicável isso, né? Porque é uma coisa assim, é uma coisa inexplicável, e eu não acho que é uma questão territorial, né? Como você não é uma questão simplesmente religiosa de você querer estar na Terra Santa. É muito mais uma questão de união do povo. Uhum. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é uma questão de união do povo. Dói pra gente aqui no Brasil saber que nossos irmãos estão arriscando a vida deles por nós, porque de alguma forma a sobrevivência do povo judeu hoje em dia depende muito da terra de Israel. Então dói pra gente imaginar que eles estão arriscando a vida por nós e a gente tá de boa, digamos assim, aqui no Brasil. Então existe, eu acho que esse sentimento de povo. Sim, isso é muito interessante. Rabino, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, também está participando da programação hoje e tem uma pergunta para o senhor agora. Vai lá, Vilela, fique à vontade. Rabino, boa tarde, satisfação falar com você. Gostaríamos todos que fosse num momento diferente, né, em relação ao qual a gente está vivendo, mas algo que chama bastante a atenção, e você colocou bem esse exemplo pessoal seu, de que gostaria de estar à disposição de Israel, se sentindo realmente parte efetiva disso. Isso é algo que a gente sente realmente com todas as entrevistas de israelenses ou de brasileiros que estão em Israel, falando sobre isso nesse momento, nessa conjuntura. E aí, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar qual é a visão que você tem nesse momento agora, quando Israel talvez esteja diante de uma situação, né, absolutamente difícil, né? À medida que tem, de um lado, a necessidade de proteger o seu povo, de proteger não só o seu território, mas especialmente o seu povo, né? De uma área que é a área onde o judeu, o israelense, ele está mais protegido no mundo, que é no seu território. Então, de um lado, proteger o seu povo e, de outro lado, ter também a questão da dificuldade diante de ataques à faixa de Gaza, a território sob domínio do Hamas, saber e ter a clareza de que esse grupo terrorista se utiliza de cidadãos, se utiliza de escudo humano e de que com isso nós teremos realmente, já estamos tendo e teremos um número de vítimas ainda maior. Como é que isso passa hoje em dia para você e como é que você sente isso realmente para o povo de Israel como um todo? Eu vou te falar uma coisa, é muito, muito, muito difícil para a gente e realmente o mundo nos colocou também, né, sem se fazer de vítima, mas o mundo nos colocou numa situação complicada, como eu até vi outros jornalistas falando, pelo fato da ONU não ter feito nada, né, é um fato, né, foram feitas algumas reuniões na ONU e a ONU não tomou nenhum partido, nenhuma posição. Então, isso deixou nas nossas mãos, né? É engraçado que eu falo nas nossas mãos, mesmo que eu não tenho nada a ver com o governo de Israel e eu não tomo nenhuma decisão, mas eu acho que cada judeu se sente de uma certa forma responsável, porque sempre fomos um povo
e uma nação e um exército, você pode procurar isso nos números de todos os lugares, e se cuidou muito, muito, muito com não fazer crimes de guerra e principalmente não atacar civis. Eu estou falando como alguém que morou muitos anos em Israel, quando eu estudei lá, eu acompanhei de perto, né, pessoas que, amigos meus, muitos amigos meus que foram do Tzavá, né, que a gente fala que é o exército de Israel, e ainda são. É super complicado eles darem um tiro, né? Eu acho que é importante contar isso para vocês e para os ouvintes, porque assim, apesar da maior parte da mídia mundial passar uma imagem violenta do exército de Israel e do governo de Israel, as regras no exército de Israel, elas são rigorosíssimas. Por exemplo, se um soldado de Israel, numa situação normal, tá? Não estou falando numa situação de guerra, numa situação normal, ele dá um tiro e o exército julga que aquele tiro era desnecessário porque poderia ter dado um tiro na perna ou porque poderia ter prendido o terrorista, aquele soldado vai para a cadeia. Aquele soldado vai para a cadeia de Israel, e isso é algo conhecido, inclusive muitos da população de Israel criticam essa rigorosidade do governo, porque tem os filhos, né, como soldados do exército, passando perigo de vida. Por que eu estou dando essa introdução? Porque a situação que a gente foi colocado agora, depois do ataque terrorista catastrófico da semana passada, que deixou todo mundo assim com o coração na mão, e deixou toda a população de Israel com um sentimento inexplicável, né, de tristeza, de resgatar os sequestrados que estão ainda lá na faixa de Gaza. Então, voltando agora para o cenário atual, o exército está entrando, né, de forma terrestre na faixa de Gaza. Não tem a mínima dúvida que tem muitos civis inocentes que, infelizmente, vão pagar por coisas que eles não fizeram. Mas aí a gente vai ter que entrar na parte política, né, Valela, né? Porque a gente vai ter que entrar agora numa parte política que não cabe a mim julgar e cada um vai ter a sua opinião, mas a partir do momento que em 2007 a população palestina votou no Hamas e elegeu democraticamente o Hamas, mesmo que depois eles se tornaram uma ditadura, como em outros lugares também. Infelizmente, eles estão pagando o preço pelo grupo terrorista deles. Eu acho que é importante o mundo saber disso, é importante o mundo escutar, e é importante o judeu e o soldado do exército de Israel, que está agora, nesse momento, lutando para defender, não a nossa terra, isso que muita gente não entende. A terra de Israel é fichinha. Estamos defendendo a sobrevivência do povo judeu, desse grupo terrorista Hamas, que quer varrer Israel do mapa, Irã, que banca eles, Catar e outros antissemitas ao redor do mundo, e não aguentam o judeu. E nós sabemos disso e eu acho que é importante ser falado. Então, nesse momento, precisa de coragem. Infelizmente, não vai dar para o exército de Israel ser bonzinho nesse momento. Infelizmente, vão morrer civis, como estão morrendo dos dois lados. Isso deixa a gente muito triste, muito chateado, muito inconformado, mas chega um momento que você precisa decidir, certo? Se você vai sobreviver ou se você vai deixar os terroristas tomarem conta. E só para finalizar, como todo mundo sabe, na minha opinião, a população palestina de bem, a população palestina que não faz parte do Hamas, que é grande parte, são tão reféns e são tão vítimas do Hamas quanto Israel. Então eu diria que aqui tem uma luta do mundo contra o Hamas. Então por isso até li uma frase que eu achei interessante, que eles não têm apenas 200 sequestrados, 150 sequestrados, eles têm 2 milhões, né, de pessoas sequestradas. Eu sei que grande parte também apoia o Hamas, mas todos aqueles que não apoiam o Hamas, eles são reféns também. É uma situação delicada. O Rabino, o senhor mencionou que ficou 6 meses lá em Israel, né? E provavelmente mantenha contato também com pessoas de lá. Eu gostaria de entender quais são os relatos que você recebe nesse momento, dessas pessoas com as quais você conversa, e também como é que está a rotina dessas pessoas, porque a gente percebeu pelos relatos aqui que a maioria é muito religiosa, né? E gosta de exercer essa religião. E como é que está essa relação nesse momento tão perigoso e tão tenso para aquela população, inclusive para aqueles que atuam diretamente com essas pessoas que vão até os locais para orar ou para cumprir as suas tradições religiosas?
Eu vejo que vocês receberam aqui, né, vários israelenses ou brasileiros que moram em Israel, que contaram seus relatos, né, muitos. Eu vou contar, assim, dos que eu conversei, né, eu tenho amigos em Israel, tanto religiosos como não religiosos, e é engraçado, é interessante que você falou que parece que a maioria são religiosos, porque a maioria não são. Olha que interessante, a maioria dos israelenses, e com certeza dos brasileiros que moram em Israel, não são religiosos, mas eu acho que nesse momento de guerra, de apreensão, parece que todo mundo se uniu e ficou mais religioso, né? Eu acho que tem uma talvez tendência... a maioria daqueles que ouvimos, né? Dentro do grupo, dentro do grupo que a gente ouviu. Ouviram, ou às vezes também eu vejo muitos amigos meus que praticamente não eram nada religiosos, mas nesse momento acabam se apegando na religião, tanto pela fé em Deus, né, e pela necessidade de uma certa segurança nesse momento, mas também pelo sentimento de união do povo, como eu vinha falando antes. E eu vou te falar algo que eu estou ouvindo de todo mundo e que a gente pode ver nas cenas também que aparecem, né, na televisão, no rádio, que existe uma coisa que Israel sempre soube, né, e agora eu acho que é importante o mundo saber também. Infelizmente, há 70 anos, 75 anos já tem o Estado de Israel e é corriqueiro ataques terroristas em Israel, né? A gente sabe, chama pigua, né? Ataques terroristas individuais, né? Pontuais, e de vez em quando isso acontece. Sempre a linha do povo de Israel foi não ceder ao medo. Não ceder ao medo. Por quê? Porque nós sabemos que o objetivo maior do terrorismo, seja do Hamas, seja do ISIS, seja Talibã, seja Al-Qaeda, seja Hezbollah, em qualquer lugar do mundo, mesmo ditaduras, eles querem plantar uma semente de medo para não deixar que as pessoas vivam com alegria, mesmo quando não estão acontecendo ataques terroristas. Então nós estamos em Israel acostumados com isso desde sempre. O incrível é que mesmo nessa situação atual, que obviamente é muito mais grave, porque os acontecimentos do sábado anterior foram, assim, indescritíveis, né? O que todo mundo viu nos seus grupos de WhatsApp, na televisão, os vídeos que soltaram e tudo, e também pela calamidade que acontece agora, porque se entende que, assim, praticamente toda a família de Israel tem pelo menos um familiar que está nessa guerra, que está entrando na faixa de Gaza com riscos muito grandes, né? Como a gente está ouvindo pelos entendedores da geografia local, que é um perigo. Então, mesmo nessa situação, estão tentando levar a vida de uma forma normal. Então, assim, as pessoas estão indo trabalhar, as pessoas estão indo na sinagoga, mesmo ontem no Shabbat, que precisa ir a pé na sinagoga, a gente não anda de carro. Então, assim, eu acho que isso é uma mensagem, né? Eu estou contando do que eu ouvi dos meus amigos de Israel, mas também é uma mensagem para o mundo, que, assim, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar do sentimento de guerra, não perder a alegria, né? A alegria de viver é a verdadeira vitória contra o terrorismo. Então, a gente não vai perder isso. Rabino Dudu Levinson, muito obrigado por conversar conosco aqui neste domingo. Agradeço a tua disponibilidade e espero que a gente tenha uma outra situação e uma possibilidade de conversar num outro cenário aí para todos que estão em Israel. Amém. Obrigado pela oportunidade e rezamos pela paz mundial, não apenas para Israel, mas também para a Palestina, também para todos aqueles que estão em uma situação complicada. Exatamente. Obrigado. Até a próxima. Vilela, já te chamo aí para a gente conversar mais. Obrigado pela participação aqui na entrevista também.